Olá! Na aula anterior, e se você não assistiu, corre lá para assistir antes de ver essa, a gente calculou a probabilidade dos nossos dois riscos, fraude de reembolso e vazamentos de dados de clientes, usando dois subcritérios em uma média ponderada. Então vai lá primeiro se você ainda não assistiu, porque essa aula é a continuação da anterior. Agora a gente vai calcular a outra metade do nível de um risco, que é o impacto. De nada adianta você saber que um risco tem grandes chances de acontecer se você não sabe o tamanho do estrago que ele pode vir a causar. Bora lá! Impacto é a resposta para a pergunta: se esse risco se materializar, o que acontece com a empresa? E o maior erro aqui é pensar só em uma variável e achar que o impacto é atrelado apenas a perdas financeiras. Quando a gente fala de riscos de integridade e compliance, por exemplo, os impactos na imagem podem ser muito piores do que os impactos materiais em primeiro momento. Isso porque uma reputação abalada vai inevitavelmente levar a empresa a perder negócios e dinheiro também. Por isso é que o impacto de um risco vai muito além de um aspecto apenas financeiro. Ele pode afetar a reputação de uma empresa, gerar consequências legais e regulatórias e até travar algumas operações inteiras. Se na probabilidade a gente pensou em duas dimensões, que foram a segurança do controle e a frequência da exposição, aqui no impacto a gente vai pensar em 4 desdobramentos pelo menos. Vai depender da metodologia que você vai seguir. Financeiro é o primeiro impacto, como multas, perdas diretas, custos de remediação, vamos chamar de financeiro. O segundo são os impactos legais e regulatórios, multas, sanções ou até prisões, vamos chamar de legais. O terceiro são os impactos na imagem, que podem repercutir na mídia, na sociedade, entre clientes e parceiros, de uma forma geográfica diferente, regional, local, nacional ou até internacional. Vamos chamar de reputação. E o último é o impacto na minha operação. Será que processos estratégicos ligados à minha cadeia de valor podem ser interrompidos se esse risco se materializar? Vamos chamar de operacional. Assim como na aula de probabilidade, a gente também vai usar uma escala de 1 a 5 para cada uma dessas 4 dimensões e depois calcular uma média ponderada com pesos diferentes. Você pode até brincar e mudar os pesos para ver como fica o resultado. Um ponto importante: as escalas de cada um dos critérios de impacto mudam, assim como da probabilidade, de uma empresa para outra, e eu vou te explicar por quê, pegando como exemplo a vertical financeira. Nesse âmbito aqui, pense numa empresa de pequeno porte. Se ela tiver uma perda financeira de R$100 mil, pode ser que isso destrua o negócio e seria um impacto, sim, altamente relevante. Só que esse mesmo valor para uma empresa de capital aberto, multinacional, talvez não tenha toda essa força e talvez seja um nível de impacto até leve para uma empresa desse tamanho. O importante é você saber que os seus níveis devem ser atribuídos de acordo com a realidade do seu negócio, tanto na frente financeira quanto nas demais. Para fins desse exercício, vamos usar essas referências aqui de impacto financeiro. Nível 1 até R$100 mil, nível 2 disso até R$500 mil, nível 3 de R$500 mil a R$1 milhão, nível 4 de R$1 milhão a R$5 milhões e nível 5 é uma perda maior do que R$5 milhões. Você pode fazer o exercício de atribuir esses números junto com a liderança da sua área financeira. Vocês podem brincar, usar alguns indicadores, pensar em dados que eles já têm por lá: faturamento, lucro, EBITDA e tantos outros. Essas outras 3 frentes de impacto vão ser mais qualitativas. O primeiro deles, que é o impacto legal ou regulatório, pode ter de 1 a 5, por exemplo, sem impacto, um nível 2 de fiscalização ou investigação, um nível 3, além da fiscalização e investigação, aplicação de multas, um nível 4, além dos anteriores, a suspensão das atividades, e no nível 5, fiscalização, investigação, multa, atividade suspensa e até prisões. Para a terceira vertical do cálculo do nosso impacto, de 1 a 5, vamos pensar que 1 é sem impacto, nível 2, em termos de reputação, é internamente só na empresa, nível 3, repercute numa mídia local, nível 4 na mídia nacional e nível 5 na mídia internacional. Por fim, na nossa última variável de impactos operacionais, também nível 1, não houve grande impacto e paralisação de nenhum tipo de operação. Nível 2, aquele risco pode materializar um problema apenas no processo que está sendo analisado.
Nível 3, ele vai afetar levemente outros processos. No nível 4, ele afeta diretamente, de uma forma mais profunda, outros processos. E nível 5 significa que ele afeta processos da minha cadeia de valor. Se você não conhece esse framework, sugiro a leitura da cadeia de valor e outros arquétipos para entender processos estratégicos no conceito de administração de empresas. E agora vamos para o exercício. O primeiro risco é fraude em reembolso de despesas. A gente considerou na nossa aula anterior que a empresa tem bons controles, lembra? Política, sistema de leitura de recibos, cross-check com gastos. Se uma fraude passar por isso tudo, com um impacto financeiro para a empresa, talvez isso seja pequeno na nossa primeira vertical. Vou colocar nível 2 aqui para este raciocínio. Agora, se uma fraude em reembolso aconteceu apesar de todos os controles, talvez isso precise ser analisado sob uma perspectiva regulatória mais profunda. Legalmente, isso pode gerar alguma questão, trabalhista, fiscal ou até criminal. Talvez isso não pare a empresa, não cause prisões, suspensão das atividades, mas o impacto pode ser um nível 3 aqui. E reputacionalmente, se vazar, será que vai gerar um grande problema? Acho que um mal-estar interno sim, mas dificilmente isso vai chegar para o mercado em nível de impacto reputacional. Vamos colocar aqui nível 2 também. E na perspectiva da operação, será que isso paralisa a empresa? Talvez nem tenha grande impacto, não é? Vamos ser mais ousados aqui e colocar nível 1. Pronto, já sabemos mais ou menos os impactos do nosso primeiro risco. Vamos olhar para o segundo? Aqui o cenário muda, né? A empresa tem grandes clientes e perder a confiança de um deles pode ser devastador financeiramente, já que eu tenho muita concentração de recursos em poucos negócios. Vamos pensar no impacto financeiro grande, nível 4. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, cláusulas contratuais e uma série de problemas que isso pode gerar na relação, um vazamento de dados pode gerar multas sérias e altos processos. O impacto legal pode ser também nível 4. Reputacionalmente, o vazamento dessas informações prejudica muito a imagem do negócio e expõe a gente até a nível nacional. Operacionalmente, é claro, depende do tipo de vazamento, mas pode paralisar alguns contratos em andamento. Vamos pensar que o impacto aqui é nível 3. E assim como na probabilidade, nem todas as dimensões de um impacto pesam de uma forma igual. Como a gente está em uma lição de compliance, vamos pensar que o peso do impacto reputacional é maior do que os demais. Esse é o coração do compliance. Então, para cada um deles, eu vou atribuir um peso e dentro da sua empresa, você vai pensar nos critérios que para você são mais relevantes também, sempre naquela escala semelhante ao que a gente trabalhou na aula de probabilidade. Pronto, aqui estão os pesos de cada um dos critérios. Atribuir para esse exercício financeiro peso 4, legal ou reputacional peso 4 também, reputacional peso 5 e operacional peso 3. Agora, a gente vai para aquela fórmula mágica acontecer. Bora entender a média ponderada e o impacto de cada um dos nossos dois grandes riscos, depois cruzá-los com a probabilidade e aí sim a gente tem uma matriz precisa. Pronto, aqui está a fórmula padrão, a gente vai multiplicar as notas atribuídas a cada um desses critérios pelos pesos deles próprios e dividir pela soma dos próprios pesos. 4 com 4, 5 com 3, no nosso exercício vai dar 16. Bora ver qual deles tem um impacto maior? Para o risco 1, impacto do critério financeiro foi 2, 2 vezes 4, 8. Impacto legal foi 3, 3 vezes 4, 12. Impacto reputacional foi 2, 2 vezes 5, 10. Impacto operacional foi 1, 1 vezes 3, 3. Então aqui eu tenho 8 com 12, 20, com 10, 30, 33, dividido por 16. Isso vai dar mais ou menos 2. 2 é o meu impacto. Agora vamos calcular o outro? No R2, nível que eu atribuí para o impacto financeiro, 4, 4 com 4, aqui o impacto, para eu não esquecer, ficou 2. 4 com 4, 16, legal, 4,
16 mais 16, reputacional também 4, 20 e operacional 3, então aqui ficou 9. 16 com 16, 32, mais 20, 52, mais 9, 61. Dividido por 16, aproximadamente 4. Pronto, agora sim, se vierem te perguntar por que cada um desses riscos é alto ou não tão alto, você consegue explicar de uma maneira mais destrinchada e precisa. E agora você vai juntar esses resultados com aqueles que a gente calculou na aula anterior, vai ter a probabilidade e o impacto de cada um dos seus riscos, para então atribuir na sua matriz, que pode, como eu disse, ser 3x3, 4x4 ou 5x5. O score final, que é o nível de risco, é a simples multiplicação da probabilidade vezes o impacto. E agora você não precisa mais depender de quem grita mais alto ou chuta melhor numa reunião para definir melhor os riscos, porque os números falam por si só. Com a probabilidade e o impacto calculados de uma forma estruturada, você tem tudo de que você precisa para construir essa matriz que realmente orienta decisões e cria planos de ação efetivos. Assim você vai defender budget, orçamento, fazer uma apresentação adequada em frente à alta gestão. Isso é um programa de compliance e integridade com uma visão de riscos que funciona na prática. Se essa aula foi útil para você, dá um like aqui, manda para quem você achar que pode ajudar e assim a gente vai dando de passos em passos mais fortalecimento para as nossas iniciativas corporativas de riscos e de integridade. Um abraço e até a próxima!